Há crimes que chocam o país. E há crimes que silenciam até quem fala demais. Histórias que parecem impossíveis, porque nos obrigam a olhar para o lado mais obscuro do ser humano, aquele que às vezes vive dentro de casa. Essa é a história de uma menina, de um grito que ninguém ouviu, e de uma noite que o Brasil nunca mais esqueceu. Era sábado, 29 de março de 2008. São Paulo tinha aquele clima abafado de fim de dia. As luzes dos prédios acendendo aos poucos, o cheiro de jantar escapando pelas janelas. Naquele começo de noite, Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, estava no carro com o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá. Voltavam de um passeio comum, o tipo de programa simples que deveria terminar com banho, pijama e desenho na TV. Mas o que ninguém sabia é que, dentro daquele carro, o clima estava carregado. Segundo testemunhas, houve uma discussão por causa de um cartão recusado no supermercado. Jatobá, a madrasta, gritou. Alexandre rebateu. As crianças começaram a chorar. O som do choro infantil misturado à raiva adulta. Uma combinação que naquele dia se tornaria fatal. O apartamento 62 do edifício London, no bairro de Santana, era novo, recém-decorado. Mas o que havia lá dentro não era paz, era controle. Ana Carolina Jatobá tinha ciúmes da ex-mulher de Alexandre e principalmente de Isabela, a filha do relacionamento anterior. Para ela, a presença da menina era uma sombra constante, um lembrete de que Alexandre já amara outra mulher. Vizinho e familiares relatariam depois que as brigas eram frequentes. Gritos, portas batendo, discussões que atravessavam a parede. E no meio disso, uma criança tentando entender por que o amor dos adultos às vezes dói tanto. Por volta das 22 horas, o carro da família estaciona na garagem. Alexandre sai primeiro. Ana Carolina desce com os filhos pequenos. Isabela sobe sozinha com o pai até o 6º andar. A câmera do elevador registra o instante em que os dois entram. Ele olha para o espelho, ajeita o cabelo. Ela, pequena, tenta acompanhar o passo rápido. Seria a última vez que Isabela seria vista com vida. Minutos depois, o barulho seco de algo caindo do alto ecoa pelo pátio. Um vizinho sai à sacada e o que vê o paralisa. O corpo de uma criança estirado no gramado. A camiseta rosa, o sangue escorrendo da cabeça. Era Isabela. Quando a polícia chegou, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá estavam em choque. Mas não um choque de luto, e sim de medo. Segundo os peritos, o casal parecia mais preocupado em explicar do que em compreender. A versão que deram foi direta. Um ladrão teria invadido o apartamento, ferido a menina e a jogado pela janela. Mas logo nas primeiras observações, os peritos notaram algo errado. As portas estavam trancadas, nenhuma fechadura forçada, nada roubado. E as crianças dormiam tranquilamente nos quartos. Uma das peritas, Rosângela Monteiro, descreveu depois. A cena não era de roubo, era de desespero. Enquanto o casal era levado para depor, a equipe técnica começou a examinar cada centímetro do apartamento. E logo surgiram as primeiras pistas silenciosas. Na soleira da porta, uma gota de sangue seco. Pequena, quase imperceptível, mas suficiente para indicar que Isabela já havia se ferido antes de cair. Na cozinha, uma fralda de pano de molho, tingida de vermelho. Tentaram limpar algo. Talvez o chão, talvez a consciência. No quarto do casal, um pedaço da rede de proteção cortado com precisão. E ao lado, uma tesoura. Não havia sinal de luta, mas havia pressa. Tudo parecia ter acontecido em minutos, uma sucessão de decisões desesperadas. No Instituto Médico Legal, o legista Dr. Laércio examinou o corpo de Isabela com cuidado. Ele esperava lesões compatíveis com uma queda. Mas o que encontrou foi diferente. O rosto apresentava sinais claros de asfixia, a língua projetada, as unhas quebradas, como se ela tivesse tentado se defender. A menina não morreu na queda, ela morreu antes de ser jogada.
Havia também hematomas antigos, compatíveis com agressões anteriores. Pequenas violências cotidianas que ninguém percebeu ou que todos fingiram não ver. Os investigadores calcularam o tempo exato entre a chegada da família e a ligação à polícia. 12 minutos e 26 segundos. Em menos de 13 minutos, uma criança foi agredida, asfixiada, jogada e morta. A perícia reconstituiu o percurso do crime. No carro, Isabela teria sido atingida. Talvez empurrada, talvez agredida. No apartamento, ela chegou ferida e chorando. Ana Carolina, irritada, teria dado um golpe no rosto da menina. Alexandre, tentando resolver, teria pressionado o pescoço da filha. E juntos, decidiram jogá-la, na tentativa desesperada de simular um acidente. Nada disso foi confessado, mas cada vestígio físico falava mais alto que as palavras. Testemunhas relataram que, enquanto Isabela estava caída no jardim, Ana Carolina Jatobá gritava, mas sem lágrimas. Já Alexandre não tentou reanimar a filha, nem chamou socorro. Em vez disso, ligou para o pai, o advogado, pedindo ajuda. Esse comportamento, segundo especialistas, foi decisivo. Quando a culpa é real, o desespero é instintivo. Mas quando o medo é de ser descoberto, o desespero é planejado. Nos dias seguintes, o caso ganhou o país. Imprensa, vizinhos, curiosos. A cada reportagem, uma nova descoberta. A polícia coletou mais de 50 depoimentos, incluindo o de Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela. Ela relatou que a filha tinha medo de dormir na casa do pai e que às vezes voltava com roxos nos braços. Ela me dizia: "Papai briga com a tia Carol e eu fico com medo." Essas palavras, vindas da boca de uma criança, se tornaram eco. Um eco que o Brasil inteiro ouviu tarde demais. A polícia simulou o crime com bonecos e peritos. O apartamento foi cenário de uma reconstrução minuciosa. O resultado foi estarrecedor. A posição do corte na rede de proteção, a distância da janela ao solo, a trajetória da queda, tudo combinava com uma ação humana direta. Um invasor jamais teria tido tempo ou ângulo para fazer o que aconteceu. E assim, a tese do ladrão misterioso caiu por terra, junto com a última chance de inocência do casal. 2 anos depois, em março de 2010, o país acompanhou o julgamento. Durante 5 dias, os olhos do Brasil estavam voltados para aquele tribunal. Alexandre, frio. Ana Carolina Jatobá, cabisbaixa. A mãe de Isabela, firme, serena, mas devastada. Ao fim do julgamento, o veredito veio como um sussurro pesado. Alexandre Nardoni, 31 anos de prisão. Ana Carolina Jatobá, 26 anos. Enquanto o juiz lia a sentença, Ana Carolina Oliveira chorava em silêncio. E talvez tenha sido a única lágrima sincera daquele tribunal. Anos se passaram. O prédio ainda está lá. A janela foi trocada. Mas ninguém consegue olhar para aquele 6º andar sem lembrar do nome Isabela. A menina virou símbolo. Símbolo da infância ferida dentro de casa, da violência invisível, da justiça que às vezes chega tarde, mas chega. E mesmo com o tempo, há perguntas que continuam ecoando. Por que ninguém notou os sinais? Por que o amor de um pai foi incapaz de proteger a própria filha? E como 2 pessoas conseguem conviver com o peso de uma história como essa? O caso Isabela Nardoni nos lembra de algo que tentamos esquecer. A maldade nem sempre vem de fora. Às vezes ela veste pijama, faz jantar e chama a gente de amor. Isabela morreu nas mãos de quem deveria cuidar dela. E essa é uma verdade que nenhum tribunal, por mais justo que seja, consegue consertar. Não existe crime perfeito, mas existem silêncios que gritam e histórias que o tempo não apaga. E você, acredita que a justiça foi feita? Ou ainda há verdades escondidas no 6º andar?